Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a esse lugar chamado Oração. Sexta-feira, 17 de abril, sextou com S de santificação, com S de serviço. Deus abençoe você na sua ida para o seu trabalho, ou para quem está chegando, que trabalha à noite como guardas noturnos. Deus esteja te proporcionando um bom descanso. E a cada um de nós que a paz, que o amor, que a graça sejam muito presentes e o consolo seja atuante em nossas mentes, em nosso coração, a ação do Espírito Santo, a graça de Jesus, o amor de Deus sobre nós, em nós e também através de nós. Aqui estamos com Maraca, amigos e irmãos, em oração, e à medida que você for chegando, vem com a gente, interagindo, mandando o seu alô, mandando o seu bom dia, fazendo seu pedido de oração aqui no nosso chat, na parte de baixo. Certamente você está no aparelho de celular, aqui na parte inferior. Vem com a gente interagindo, onde você estiver, e também quando você estiver, você que não está nos acompanhando ao vivo, mas separe esse tempo para fazer o seu devocional. Seja muito bem-vindo aqui. Hoje é sexta-feira e esse final de semana, aí, meu irmão, está repleto de bênçãos de Deus para a nossa comunidade de fé, a Igreja Quadrangular no bairro Maracanã. E eu devo vos lembrar que hoje, sexta-feira, nós temos no prédio da nossa igreja, 7h30 da noite, o Cine Maraca Pré. Vamos passar aí um curta-metragem de cerca de 28, 30 minutos, e nossa roda de conversa com meninos e meninas de 11, 12, 13 anos. Você, papai, mamãe, tio, avô, encaminha seu menino, sua menina para estar conosco, será especial. Já amanhã, 3h30 da tarde, nós temos o piquenique, por onde for, floresça, piquenique das mulheres Maraca, lá no Parque da Matinha, junto da Mariana, das nossas irmãs. Vai lá, minha querida, vai ser uma bênção, será especial. E se tem comunhão para as mulheres, tem que ter para os homens, né? Às 19h30, na casa do Alessandro, nós teremos esse momento de comunhão. Leve consigo um kit crente, que é uma carninha para o churrasco e um refrigerante ou um suco. Será uma bênção também, muito especial. Não podemos deixar de falar que domingo é domingo de missões. E toda sexta-feira que antecede o domingo de missões, a gente faz questão de pôr o cronômetro de 5 minutos aqui, cronômetro missionário. Domingo é dia do índio, então ouviremos sobre os desafios dos povos indígenas, até que todos ouçam sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então participe conosco dos nossos momentos, que os nossos cultos e celebrações, a comunhão sejam inspiradores e que nós cultivemos em nossa jornada de vida uma espiritualidade que seja contagiante. E por falar de espiritualidade contagiante, quando olhamos para o livro de Esther, Deus a abençoou com condições de que ela se tornasse rainha ali em Suzã. E quando o povo de Israel agora tinha sobre si um decreto de morte lançado pelo próprio rei Amã, o seu primo, que tinha adotado Esther também como uma espécie de filha, ele então, que tinha sobre sua vida esse decreto de morte, manda uma carta para Esther, e ali tem uma pergunta no capítulo de número 4, verso 14, mas quem sabe, Esther, se não foi para essa hora, para essa conjuntura como esta, que você foi levada à condição de rainha? E essa foi a mesma afirmação de Jesus, foi para esta hora que eu vim. Jesus então reconheceu o seu propósito de vir para esse mundo e o ápice dele que seria na cruz. A pergunta aqui de Mordecai para Esther, será que não é por causa do nosso povo que Deus te conduziu e te colocou aqui em Suzã como rainha para poder proteger, guardar? E onde hoje você está?
quais são os seus afazeres, quais são as suas condições, o que é que você tem pela frente, quais são os lugares nos quais hoje você, que está me vendo ou ouvindo, se encontra. O questionamento de Mordecai é esse: quem sabe? Quem sabe? E isso nos leva a um pressuposto. Muitas vezes nós lamentamos o famoso leite derramado. As situações que ocorreram de ruim, de difícil, nós lamentamos. Mas muitas vezes também, se nós estamos lamentando o leite derramado, nós deixamos de olhar e perceber a oportunidade de lidar com o leite que está nas nossas mãos para além desse momento. Gosto de uma frase de John Lennon na canção Imagine, que ele diz assim: imagine um mundo em que todas as pessoas vivam em paz. Em dias de guerra como os nossos, é muito comum pessoas levantarem a hashtag guerra não, guerra não. Mas a pergunta que fica é: nós somos capazes de proporcionar paz nas nossas mesas, nos nossos almoços em família, nos nossos jantares, em nossos lares? Nós olhamos para o macro dos palácios e dos governos e somos muito suscetíveis a ignorar o que está ao nosso alcance hoje. Por exemplo, no nosso país é muito comum a gente ver pessoas falando sobre político. Político é tudo ladrão, político é corrupto, veja aí em Brasília. Mas e o dia a dia? E o cara que joga lixo no chão? E fulano de tal que fura o sinal de trânsito? Gente que se desrespeita no trânsito, entra em desentendimento, se xinga um ao outro. Ao invés de ser um ambiente comunitário, é um ambiente de competição. Se um dá um sinal de seta, parece que o outro vai fechar e passar mais rápido, naquela sensação de que está querendo tirar vantagem. E do lado de lá o outro entende uma falta de compreensão. Então, se nós falamos tanto sobre corrupção e no nosso dia a dia, e na oportunidade que temos, quando nós olhamos para essa situação de Mordecai, nós vimos ele falando: Esther, mas será que não foi para esse momento que Deus te conduziu aí para o palácio, para proteger o povo? Nós oramos muito falando: meu Deus, Deus meu, eu e eu. E ignoramos o fato de que Jesus é Emanuel, é Deus presente. Completa daí: Deus presente conosco, é conosco. Ele veio entre nós. Reduzimos então a possibilidade de vivenciar esperança coletiva. Os nossos olhos ficam restritos aos nossos cercadinhos, ignorando aqueles que estão fora, e parece-me isso um tanto quanto hostil, não é? E aí a gente se lembra que Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso, pão nosso, perdoa as nossas dívidas, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, de um Deus que é trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Quem sabe não é para um momento de catástrofes climáticas que os nossos salões de igrejas existem. Quem sabe não é para o morador em condição de rua, que com vestes rasgadas, que a gente comprou pão hoje. Quem sabe não é para servir a Deus que você e eu estamos na atividade, no emprego dos nossos sonhos. Vamos refletir sobre as oportunidades que Deus tem nos dado e sobre como isso é ferramenta de bênção na vida de tantos à nossa volta. Aqui estamos para quê? Para conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. E Jesus vai dizer: você me visitou, você me deu de comida, você me deu bebida, você me acolheu, você me vestiu. Quando? Quando fez a um dos meus pequeninos. Quando Jesus foi para o deserto, o diabo o tentou como? A pensar somente em si. Coma do pão, transforme pedra em pão e coma do pão. Lança daqui para baixo, tudo isso eu vou te dar, se prostrado você me adorar.
benefícios exclusivos sugeridos a Jesus. E Jesus então resistiu todos os níveis de tentação, dizendo: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, somente a Deus adorarás e prestarás culto a Ele. Deus nos quer olhando para o nosso próximo. E em meio à hostilidade do mundo, Jesus foi à cruz, vivenciando na própria carne a palavra ensinada em Marcos 10:45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em resgate de muitos. É para servir que nós estamos aqui, a favor de resgate de muitos. E esse resgate é o resgate da condição de ser gente, é o resgate emocional, físico, existencial. Há várias oportunidades da gente resgatar pessoas e várias situações que podem sim fluir como resgate. Deus abençoe você e eu e nos faça replicar aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus nosso e Pai nosso, em nome de Jesus aqui estamos na Tua presença, agradecidos por essa semana que está encerrando. Louvamos o Teu santo nome por essa sexta-feira e pela oportunidade que nós temos de abrir os nossos olhos, de respirar continuamente, de poder nos levantarmos, de tomar o café da manhã e poder seguir para os nossos trabalhos, de cuidar das nossas casas e dos nossos lares como um palácio onde a presença do Senhor está e o Rei dos Reis se faz presente. Senhor, lhe agradecemos pela família que temos. Louvamos ao Senhor porque o pão está à nossa mesa e a oportunidade de trabalhar não tem nos faltado. Te agradecemos por fazermos parte, especialmente, do corpo do Teu Filho Jesus Cristo e por sermos Tua igreja, Teu povo presente num propósito de adoração, tendo o Senhor como o Deus transcendente e imanente que veio dos céus até nós através do Teu Filho para nos servir. Te agradecemos porque percebemos, notamos e entendemos que maior no reino dos céus é aquele que serve. E nós, pecadores, nos rendemos diante do Senhor. Pedimos o Teu perdão, pedimos o quebrantamento do nosso coração, pedimos a Tua paz na nossa mente e no nosso coração, a Tua alegria sendo a nossa força, a Tua cura para os nossos corpos e para as pessoas aqui representadas, o Teu ânimo, Senhor, na vida de cada um de nós, especialmente aqueles que lidam com angústias da alma, tristezas profundas. Senhor, a Tua força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, visita cada lar aqui representado, cada pessoa aqui representada, aquele que está longe dos caminhos do Senhor, vivendo em um mar de incredulidade, afogando-se num oceano de iniquidade. Meu Deus, visite nessa hora, resgata, Senhor, resgata de todo esse aprisionamento, de tudo isso que tem sufocado a fé, minado a esperança e esvaziado o amor. Senhor, visita, traz de volta para a fé essa pessoa aqui representada, quer seja o esposo, o filho, a esposa, a filha, o irmão, a irmã, o pai, a mãe. Traz de volta para o caminho da fé, Senhor. Traz dos Teus propósitos para a nossa família. Dá-nos de que nós, esposos, amemos as nossas esposas com amor de servo. Dá às esposas que respeitem e honrem seus maridos. Dê a nós, filhos, que nós honremos os nossos pais, e a nós, pais, que eduquemos nossos filhos, consideremos o aconselhamento, o acompanhamento com sabedoria e discernimento. Governa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Traga da Tua provisão, Senhor, provisão financeira, provisão de oportunidade de trabalho. Abençoe cada profissional aqui representado. Coloque as Tuas mãos de poder e graça. Dirige os passos, conduz pelo caminho,
guarda de todo mal e que essa sexta-feira e esse final de semana seja, sim, muito especial. Senhor, que os nossos ajuntamentos sejam cheios da Tua glória e que a igreja esteja presente, os nossos irmãos estejam presentes e cada culto e celebração seja uma oportunidade de quebrantamento e restauração aproveitada, Senhor. Que nenhum de nós venhamos ser negligentes com a oportunidade que nós temos de congregar e que a glória do Senhor venha resplandecer nesse lugar. Pai, abençoa-nos no transcorrer desses dias e glorifique em nós o Teu santo nome. Nós te pedimos, te louvamos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes lembrar, olha só as nossas atividades. Hoje à noite temos o Maraca Pré. Amanhã, 3h30 da tarde, no Parque da Matinha, piquenique das mulheres. Às 7h30 da noite, comunhão na casa do Alessandro. E domingo, às 7h da noite, temos o nosso Domingo de Missões. E segunda-feira estamos de volta nesse lugar chamado Oração. Em que horário? 6h30 da manhã. A você um ótimo final de semana. Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijo no seu coração e tchau.